A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 27º domingo do tempo comum. Estamos a meditar o Evangelho de São Marcos neste ano. O texto deste domingo, Marcos 11, 7 a 17. Ouçamos o Evangelho deste domingo. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que se assemelham a elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, meditemos o texto do Evangelho deste domingo. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. A dureza do coração é que separa o que Deus uniu. Quem de nós não desenhou na infância, na adolescência, um coração em folhas, em árvores, em muros e até na própria arte? E no formato do desenho certamente estávamos desenhando mais que o órgão do nosso coração.
estávamos descrevendo mais que os músculos que compõem um órgão vital do organismo humano, responsável pela alimentação das células de nosso corpo. O coração, desenhado em modos tão diversos, está em outra linguagem visível e perceptível a todo ser humano que está tocado pelo amor. O Evangelho de hoje fala da dureza do coração e do começo, da criação, do despertar para o amor. A indissolubilidade tem um significado. Nos diz Papa Francisco: a indissolubilidade do matrimônio que Deus uniu, o homem não separe, não se deve entender primariamente como um jugo imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio. A condescendência divina acompanha sempre o caminho humano com a sua graça. Deus cura e transforma o coração endurecido, orientando-o para o seu princípio através do caminho da cruz. Nos Evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus, que anuncia uma mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação que recupera o projeto originário de Deus. Coração como centro vital da nossa vida. Coração como sentido impulsionador e revitalizador do nosso ser, lá onde está pulsando todo o nosso ser, toda a nossa pessoa. Coração, fonte de nossos desejos, ideais, sonhos. Coração é o centro vitalizador e transformador de cada um de nós. E então o que acontece com a dureza do coração, com o coração endurecido? Coração endurecido paralisa o centro vital da nossa vida, o sentido impulsionador, revitalizador do nosso ser. Deixa de pulsar o núcleo de toda a nossa vida, de nossa pessoa. Um coração duro perdeu a sensibilidade, a vitalidade. Duro é o coração incapaz de perdoar, de recomeçar. Endurecido às vezes pelo sofrimento, pelo desencanto, pela traição, pela desilusão. O coração endurecido perdeu a grandeza do primeiro encontro, do primeiro amor. O amor primeiro que nos arrebatou, que nos fez ver todas as coisas de modo grandioso, belo, sereno, transparente. O coração tomado pelo primeiro amor não vê diferenças, tudo perdoa, tudo crê, tudo releva, tudo suporta. O amor tocado pelo amor, o coração tocado pelo amor, é o princípio e início da descoberta da nossa vocação humana, amar e sermos amados. Somos destinados ao amor, somos provenientes do amor. A dizer de outro modo, somos amor. O que acontece então com a dureza do coração? Ele adoeceu. No Evangelho de hoje, ao ser perguntado sobre o repúdio da mulher, sobre a carta de divórcio a ser concedida à mulher, Jesus recorda que no começo da criação não era assim. Na criação quer dizer no princípio, no começo, no início, por princípio, por sentido primeiro, como definição primeira, como toque primeiro, como primeiro despertar, como primeiro perceber, como essência, como fundamento, como princípio, como iluminação, como condução de uma vida. O coração não era duro. No princípio, no início, na criação, no aparecer, no seu manifestar, no dar-se, no doar-se, no florir, a alma humana, o coração é suave, receptivo, gratuito. Não pergunta pela carta de divórcio. No princípio, no seu início, na sua essência, na sua verdade, a alma humana, o coração não era duro, não era murmurante, não era distante. Era ali nascente, pulsante, pungente, fonte, puro, transparente, translúcido, simples, doado, aberto. Um coração livre, receptivo, gratuito. Tão livre e receptivo que fazia o todo da pessoa caminhar com suavidade e disponibilidade, sem medos, sem fechamentos. Não pensava na separação, no repúdio. Aliás, não tinha tempo, espaço para pensar na separação. E o coração que se afasta da sua criação, do seu início, da sua essência, do seu nascer devagar, esquecido da experiência da liberdade, da doação, da gratuidade do amor, perde a vivacidade, a espontaneidade, a graciosidade. O coração no esquecimento do seu ser criado conforme o coração de Deus, deixa de ser graça e vai endurecendo e até às vezes torna-se um coração de pedra.
Jesus nos recorda hoje uma das verdades mais grandiosas e profundas de nós, seres humanos. Em vez de dizer sim ou não, ele vai à questão do esquecimento da verdade da união do homem e da mulher. E por isso, diz no princípio não era assim. No início, no princípio, no seu fundamento, no seu nascer, no seu dar-se, no seu manifestar-se, o nosso coração tem tudo do coração de Deus, pois foi Ele que nos fez homem e mulher. Em olhando o princípio, início, a criação, Deus, nosso coração, não possui a dureza, mas a ternura própria de Deus. O que acontece então com o nosso coração endurecido que deseja a separação? O pensador hebreu Martin Buber fala da coisificação do ser humano. Esquecidos da criação como mulher e homem, como seres diferenciados, sempre dispostos e expostos um ao outro, ao encontro um do outro, como tu, perdemos os olhos para a nossa origem. O ser humano, na sua relação, muitas vezes, se torna uma coisa, não mais um tu, com o qual me relaciono, que me atrai. O tu da minha vida se diferencia radicalmente do tu coisificado, dominado. O tu é sempre livre, completamente livre de mim mesmo e por isso impossível de dar-lhe a carta de divórcio, isto é, mandá-lo para longe, para fora do meu convívio, da casa do encontro. O coração nascido da ternura do coração de Deus se encontra com o tu como graça. Percebe o tu que me vem ao encontro como graça. Sim, graça, pois me torno um eu no tu que me vem ao encontro e de modo, às vezes, inesperado. Me torno eu quando pronuncio o tu vivo. Tu és a minha graça. E no coração endurecido, o tu coisificado se torna uma desgraça. Não é assim que às vezes ouvimos no amor dizer assim, meu amor, para o tu? No encontro entre eu e tu, no coração livre, o outro é somente tu e enche o céu e a terra. Não porque não existe nenhum outro, mas porque o tu vive na luminosidade. Viver na luminosidade do tu é ainda dizer do acontecer do primeiro encontro. Assim, a verdadeira relação entre o eu e o tu nasce de um encontro sempre inesperado. E na medida em que nos distanciamos do primeiro encontro, do primeiro amor, do toque sagrado do amor, o coração endurece e o tu perde o seu rosto luminoso. E Deus os criou homem e mulher, Deus nos criou puro toque de amor, puro golpe de doação. E nesse encontro primeiro do amor, tudo é união, comunhão, toque, quase num golpe. No tudo é cada um, e no que é sem nada deixar de ser, o é sem ainda saber que no amor apenas somos. E em sendo amor, o homem e a mulher são somente toque de pura gratuidade. Sim, o amor é gratuito, não cobra, não exige. O sinônimo do amor é gratuidade. Então não separe o homem e o que Deus uniu. Nessa dimensão, nesse sentido originário da união do homem e da mulher, não existe lugar para separação. A vocação por princípio no acontecer é receptividade do eu e do tu, não separação. Jesus assim conduz a reflexão, a nossa meditação, para que tenhamos sempre o dom precioso, o nosso coração nascido da ternura de Deus. Jesus não responde à pergunta, mas faz muito mais, devolve a dignidade da relação entre o homem e a mulher, esposo e esposa. Queridos irmãos, queridas irmãs, curioso no Evangelho de hoje o contraste entre a discussão sobre o direito de dar a carta de divórcio e logo em seguida Jesus se encontrando e abençoando crianças. Depois de falar da dureza de coração, de recordar o início, a criação, lugar a partir do qual podemos falar da relação do homem e da mulher, a origem do homem e da mulher, nascidos da ternura de Deus, Jesus se encontra rodeado, abraçado e a abençoar crianças. Não nos falta uma espécie de ingenuidade, uma espécie de fantasia, de criatividade, de jovialidade, de liberdade nas nossas relações, nas nossas famílias.
Não falta sermos como crianças, sem preconceito, sem dominação, sem coisificação, sem imposição, mas necessitados de bênção, aconchego, abertura. Não existe família perfeita, nos diz Papa Francisco. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casemos com pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros, por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Mas em todas as nossas reflexões, diálogos e tentativas de nos compreendermos, de nos reconciliarmos, de nos voltarmos à fonte, à verdade das nossas relações, isto é, do amor, não nos falta a presença suave, vivificante de Jesus. Ele ali no meio de nós, entre nós, nos olhando, abraçando, apertando, aconchegando, abençoando. Se nascidos e nascidas do coração terno de Deus, por que não fazemos de seu coração a casa do encontro das nossas diferenças? Nós, mulheres e homens do século XXI, não estamos a necessitar o retorno ao caminho da simplicidade, da receptividade das nossas relações. No tempo da máquina e do domínio, voltarmos a olhar para o início, para o princípio e começarmos a contar histórias de era uma vez? Não precisamos retirar a sofisticação que o tempo impõe às nossas relações e abrirmos espaço para o encontro das nossas pobrezas e deficiências, onde se manifesta com maior transparência o nosso coração terno. E Ele, Deus, o Tu das nossas relações, certamente nos provocando, convocando, caminhando conosco, a transformar o nosso coração. Deus nos conceda essa graça. Aquele amor primeiro, capaz de poetar e rezar, ainda rezamos de mãos dadas, como pai e mãe, com os filhos. Abraçamos juntos os nossos filhos e filhas. Não são eles expressão do nosso amor primeiro? Que Deus nos abençoe. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe
ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família, tua família, nossa família. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, um texto de Papa Francisco, a beleza do matrimônio cristão. Que todos nós possamos entender e contemplar que no matrimônio há imagem e semelhança de Deus. A beleza do matrimônio foi o tema da homilia de Papa Francisco na missa celebrada num dia de manhã na capela de Santa Marta. Entre os fiéis havia 7 casais que celebravam 50 e 25 anos de casamento. O trecho do Evangelho, segundo Marcos, fala da intenção dos fariseus de colocar Jesus à prova, fazendo-lhe uma pergunta que o Papa define casuística, isto é, quando se reduz a fé a um sim ou um não. Ele dizia: não o grande sim ou o grande não dos quais ouvimos falar que é Deus. Não, se pode ou não se pode. A vida cristã, vida segundo o Evangelho, segundo essas pessoas, está sempre no se pode ou não pode. A pergunta diz respeito ao matrimônio. Querem saber se é lícito ou não que um marido repudie a própria mulher. Mas, afirma Papa Francisco, Jesus vai além e eleva o nível e chega até a criação e fala do matrimônio, que é talvez a coisa mais bela que o Senhor criou naqueles 7 dias. Desde o início da criação, os fez homem e mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É forte o que diz o Senhor, comentou o Papa. Fala de uma carne que não se pode dividir. Jesus deixa o problema da divisão e vai à beleza do casal que deve caminhar com um só. Francisco destaca que o homem e a mulher devem abandonar aquilo que eram antes, para começar uma nova estrada, uma nova vida, um novo caminho. Depois, toda a vida realizam este caminho de ir avante juntos, não 2, 1. O Papa então recomenda: não devemos nos deter com esses doutores, não se pode ou não se pode dividir o matrimônio. Às vezes acontece a desgraça de não funcionar e é melhor se separar para evitar uma guerra mundial, mas isto é uma desgraça. Devemos ver sempre o positivo da comunhão. Francisco citou ainda um casal que festejava 60 anos de casamento e, diante da pergunta se eram felizes, os dois se olharam um para o outro e ficaram repletos de lágrimas pela comoção e responderam: sim, somos até hoje apaixonados. É verdade que existem dificuldades, que existem problemas dos filhos e do próprio matrimônio, do próprio casal, discussões, brigas, mas o importante é que a carne permaneça uma e superem. Este não é somente um sacramento para eles, mas para toda a igreja, como se fosse um sacramento que chama a atenção e que atrai a atenção. Mas olhem que o amor é possível. E o amor é capaz de fazer viver apaixonados toda uma vida, na alegria e na dor, com o problema dos filhos, os próprios problemas, mas ir sempre adiante. Na saúde e na doença, mas sempre adiante. Esta é a beleza. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus, e o próprio matrimônio se torna assim sua imagem.
E é por isso, dizia Papa Francisco, é tão bonito. O matrimônio é uma pregação silenciosa a todos os outros, uma pregação de que em todos os dias vale a pena amar. É doloroso quando isso não se faz notícia. Os telejornais não veem isso como uma notícia. Aquele casal tantos anos juntos não é notícia. Sim, a notícia é o escândalo, o divórcio. Quando se separam, às vezes se devem separar, como disse, para evitar o mal maior. Mas a imagem de Deus não é notícia. E esta é a beleza do matrimônio, sua imagem e a semelhança de Deus. Francisco repetiu ainda que a vida matrimonial e familiar não é fácil e citou a primeira leitura do dia extraída da carta de Santiago Apóstolo, que fala da paciência. Diz que talvez seja a virtude mais importante na vida de um casal, seja do homem, seja da mulher, e concluiu com uma oração ao Senhor, para que dê à igreja e à sociedade uma consciência mais profunda, mais bela do matrimônio, que todos nós possamos entender e contemplar no matrimônio, que é a imagem e a semelhança de Deus. Que nenhuma família comece qualquer repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Quero ver vocês. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Vamos lembrar, queridos irmãos, queridas irmãs, os nossos aniversariantes. Celebra o aniversário natalício dia 8, Padre Francisco Alves de Lima, dia 10, Padre Francisco, dia 11, Padre Léo Jaravai, dia 12, Padre John Omondi Omung. Aniversário de ordenação, dia 12, Dom Hudson de Souza Ribeiro, ordenação presbiteral, e no dia 12, o diácono José Messias Alencar. Recordemos esses nossos irmãos nas nossas orações, agradeçamos a Deus por exercerem o seu ministério entre nós a serviço das nossas comunidades. Deus os abençoe. Iniciamos no mês de outubro agora o mês das missões. Não nos esqueçamos, a igreja ela é missionária porque sempre anuncia o reino de Deus, a vida e a morte de Jesus. E nesses dias se celebrem no Sínodo em Roma. Eu estou em Roma acompanhando o Sínodo. Rezem por nós para que possamos assim
buscar caminhos novos para a igreja, para que toda a nossa igreja seja sinodal, assim como celebramos na nossa arquidiocese de Manaus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.